Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai falar sobre segurança. Vamos entender como tratamos a segurança em camadas e a responsabilidade do usuário e da equipe de TI dentro de cada camada. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre seguranças em camadas, a gente precisa entender que existem duas figuras centrais nesse processo. Uma é o usuário e a outra figura é a equipe de TI, que presta todo o suporte e mantém a infraestrutura de TI. Vamos começar falando do usuário, mais especificamente do comportamento do usuário. Imagine um cenário onde a gente tem um usuário que ele acessa a internet, faz cadastro em sites mais diversos, sites de notícias, fórum, e-commerce, redes sociais. E nesse cenário, com a desculpa que é difícil decorar múltiplas senhas, ele começa a usar a mesma senha para tudo. Então, o e-mail e a senha que ele usa no e-commerce é o mesmo que ele usa no fórum, é o mesmo que ele usa nas redes sociais, no Face, no Insta, no Twitter. É o mesmo usuário e senha que ele utiliza em sites que não são muito confiáveis. O exemplo disso seria: eu estou navegando ali na minha rede social e de repente tem uma chamada por uma promoção imperdível de um produto que eu estou vendo, que eu quero há muito tempo. Então, quando eu entro naquele site, eu sou apresentado a um formulário onde eu tenho que fazer um cadastro de usuário, senha, coloco meus dados pessoais lá dentro. Mas isso é um golpe, é um phishing. O atacante ele quer coletar seus dados de usuário, senha. Ele vai tentar utilizar as suas credenciais. Tem redes sociais para sequestro de conta e pedir um resgate. Tentar fazer logins em sites de e-commerce para fazer compras indevidas. Ou até mesmo comercializar seus dados no mercado negro. Ainda existe o risco de um desses sites que você informou mesmo usuário e senha, ele ter os dados vazados e isso ficar público na web e pessoas mal intencionadas terem acesso a essa informação também. Então, além do phishing, você ainda tem um risco de vazamento. O ideal seria utilizar senhas diferentes para sites diferentes. Ainda existe um comportamento que é bem perigoso, que é aquilo de você postar muita coisa em rede social, você ficar revelando dados sensíveis, como dados do teu filho, que nem dia de aniversário, nome, hábitos, aniversário de pessoas próximas também. A questão de religião também diz muito sobre a gente, de religião, ideologia de vida, hobbies, tipo gosto por pintura, por música, esportes. Isso em si só não é um problema postar. O problema maior é quando a gente usa esses dados para compor a nossa senha. Então aqui uma pessoa mal intencionada, ela tem dados o suficiente para orquestrar um ataque por dicionário. Então eu coloco um monte de palavras que faz sentido para aquela pessoa, datas, e esse tipo de ataque ele vai pegando essas informações, vai embaralhando e vai tentando fazer o acesso a um site legítimo com base nesses dados. Então, se expor no ambiente digital, com dados privados, também é um risco. Um outro ponto que a gente pode citar aqui a respeito de comportamento do usuário é a instalação de softwares piratas ou softwares que têm uma origem que não seja confiável. Imagina comigo, se eu tenho um Windows e eu uso um crack para tirar aquele aviso de software sem licença ou para liberar algum recurso, o que esse crack faz além de me quebrar a parte de licenciamento? Será que ele não tem algum código malicioso ou alguma coisa que fica ali rodando e roubando meus dados pessoais? Ou em algum momento ele pode criptografar o meu disco e pedir um resgate para me devolver o acesso aos meus dados? Então tem bastante coisa aí que a gente tem que se perguntar: o que que uma pessoa ganha ao criar um crack para uma ferramenta de terceiros? Será pura ideologia, baixo sistema capitalista, ou ele tem algum interesse ali obscuro nisso? Então, instalar software pirata ou de origens não confiáveis é um ponto bem complicado. A questão de compartilhamento de senhas. Hoje ficou bem comum compartilhar usuário e senha de contas de Netflix, mas muitas vezes essa senha que a gente cadastrou lá no Netflix,
a gente utiliza em outros lugares, que nem acesso a e-mail, esse tipo de coisa. Outro hábito bem ruim é sair clicando em tudo que vê. Veio uma propaganda de um tênis com um desconto de 90%. Uma coisa que a gente tem que refletir é que a internet é o reflexo do mundo aqui de fora. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Se alguém está te oferecendo alguma coisa que é imperdível, existe algum interesse por trás. Existe uma frase bem conhecida no meio que é que quando algo ali é oferecido de graça, o pagamento é você. Então a gente tem que pensar nisso. Mas vamos às boas práticas. Primeira coisa, atualização. Sei que é um saco essa parte do Windows quando ele pede para a gente atualizar o sistema. Você vai reiniciar ou quando você liga o computador de manhã para começar a trabalhar, você perde alguns minutos nesse processo. Mas é extremamente importante manter o operacional atualizado. Não só o operacional, mas também os aplicativos do modo geral. Porque ali eu posso ter brechas de segurança. Ter um bom antivírus. Eu sei que parece bobeira, muita gente deixa desabilitado alegando que às vezes o computador fica mais lento, esse tipo de coisa. Mas o antivírus, ele vai te proteger de ameaças conhecidas. Então é mais uma camada de segurança. E ter um cofre de senhas. Como dito antes, repetir senhas em todos os seus sites, acessos, é ruim, mas gravar todas as senhas também é praticamente impossível. Então é legal ter um cofre de senhas para se gerar senhas fortes aleatórias e mantê-la guardada nesse cofre. Hoje em dia os navegadores, eles já fornecem alguma solução a respeito disso que é minimamente confiável, então já é um primeiro passo. Agora, a gente vai ver um pouquinho da parte de infraestrutura. Essa parte aqui está mais com a equipe de TI. Fala primeiro do Wi-Fi. Então, é recomendável sempre ter uma criptografia forte. A mais atual é a WPA3, mas na impossibilidade de usar WPA3, pode usar WPA2. Evitar WPA1 ou manter rede aberta. Isso daí, manter uma rede aberta é bem complicado. A parte de switches, é ideal desabilitar as portas sem uso, porque alguém pode chegar lá com um notebook, alguma coisa, espetar e ter acesso à tua rede. Quando possível, é importante bloquear o MAC do dispositivo por porta. Porque a porta está em uso, ela está habilitada. Mas nada impede de alguém ir lá soltar o cabo de rede de trás do computador e ligar no notebook dele e ter acesso à tua rede. Com esse bloqueio de MAC, aquela porta só vai funcionar naquele computador, naquela placa de rede. Então é uma camada mais de segurança. Segmentar a rede em VLANs. É muito importante ter uma rede de visitantes. Você não dá a senha do teu Wi-Fi de produção para quem está visitando a empresa, para quem não precisa daquele acesso. Então, equipamentos que você não tem controle, como celulares dos seus funcionários ou notebooks de visitantes, é muito interessante que esteja nessa rede de visitantes. É uma rede que não tem acesso aos recursos internos. É legal pensar também numa rede onde tem a parte de circuitos de segurança, como câmeras, DVRs, ter uma VLAN só de voz, ter uma DMZ, que é uma área onde ficam os seus servidores. Um projeto de rede é legal considerar adquirir equipamentos que permitam o uso de VLANs. E a parte de segurança física. Não adianta nada você ter uma boa segurança lógica e os equipamentos estarem, por exemplo, na recepção, na entrada da tua empresa, com acesso que qualquer um chegue e consiga desligar um cabo ou conectar o notebook ali. Então, normalmente, as empresas possuem uma área restrita onde ficam os equipamentos e servidores. Normalmente a gente chama essa área de CPD. Aqui é um exemplo de um CPD bem estruturado. Essa cena hoje em dia está ficando cada vez mais rara ter um CPD desse tamanho, uma área tão grande dedicada para isso. Com a virtualização, com a chegada da nuvem, praticamente tudo está sendo virtualizado. Mas dependendo do tamanho da empresa, algum tipo de equipamento ele ainda é necessário, tá local. Então, pelo menos ter um hack com chave é altamente recomendável. Vamos falar também um pouquinho sobre cuidado com os dados. O primeiro passo é você ter um servidor AD, que ele vai ser responsável pela autenticação dos usuários no domínio. Então, por mais que a pessoa tenha acesso à tua rede física, consiga plugar um notebook, ele não vai conseguir acessar nenhum arquivo ou nenhum recurso da tua rede sem estar autenticado.
A parte de senha, a gente pode definir um tempo máximo de validade para as senhas. Passou esse tempo, ela expira, ela não vale mais e o usuário é forçado a criar uma nova senha. Temos a parte também de política de acesso. Mesmo que o usuário ele esteja autenticado no teu domínio, ele vai ter acesso somente a determinadas áreas, que nem alguém que trabalha na administração não precisa ter acesso às pastas de engenharia, ou o pessoal de engenharia não precisa ter acesso às pastas do financeiro. Então a gente consegue criar políticas de acessos diferentes conforme o perfil do usuário. A parte de atualização das aplicações também aparece aqui. É muito importante que o operacional, os servidores, todas as aplicações que você utiliza na tua empresa estejam atualizadas e substituir aquelas que perderam suporte, que pode acontecer também de um software ter sido descontinuado, e isso representa um risco, ele para de receber atualizações. E a parte também de backup. Caso aconteça algum problema mais sério, eu preciso ter uma política bem clara de backup. Como é que eu vou garantir a consistência daquele meu backup? É muito comum empresas descobrirem que é preciso testar a consistência de backup quando eles precisam dele. Por exemplo, no ataque de ransomware. Um ataque de ransomware, ele pode demorar dias. Imagina, rodou o backup do dia um, o ataque tinha iniciado, então parte dos dados já estão corrompidos. No dia 2, sobrescreveu o dia um, mais dados corrompidos e assim por diante. Quando você descobre que teu disco está todo criptografado, você descobre que também o teu backup está inutilizado, porque você não teve esse versionamento do backup e você não testou a consistência desse backup. Então não é só ter um backup, eu tenho que ter vários backups de vários dias para eu conseguir regredir o sistema, por exemplo, 15 dias atrás, 30 dias atrás. Parece um exagero, mas na hora que você precisar desses dados e você não tiver, você vai descobrir a dor de cabeça que é. Outro ponto seria o controle de entrada e saída, que basicamente são as políticas do que pode entrar e sair da minha rede. Em quais sites e quais aplicações eu posso utilizar que vão ter acesso com a internet e quem pode utilizar essas aplicações. Então aqui entra o Firewall. A gente viu nos vídeos anteriores que com o Firewall eu consigo bloquear o acesso direto aos meus recursos internos. Então ninguém da internet acessa nada diretamente na minha rede interna. Tem a questão do proxy. Ninguém internamente acessa nada diretamente da internet. Tem que passar por um proxy e nesse proxy vai ter políticas de acesso. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre proxy, a gente também tem um vídeo falando sobre isso. Como dito na parte do Firewall, ninguém da internet pode acessar diretamente o recurso interno, mas as pessoas que estão em home ou precisam acessar algum recurso da minha rede, por exemplo, um suporte de TI terceirizado que precisa acessar o servidor para fazer manutenção. Qualquer tipo de acesso ele tem que ser feito via VPN para garantir que esse acesso está sendo criptografado. E mesmo que ele seja interceptado, e que um hacker, uma pessoa mal intencionada, não consiga utilizar os dados que estão sendo trafegados ali porque eles são criptografados. Então, para fechar o nosso vídeo, vamos fazer uma visão geral das camadas nessa questão de segurança. O primeiro ponto que a gente tem aqui é o comportamento do usuário. Como visto anteriormente, esse é um ponto bem sensível. Não adianta nada eu ter firewall, proxy, VLAN, tudo que a gente viu, se o usuário ele for inconsequente, se ele sair clicando em tudo que vê e compartilhando dados de maneira pública, de maneira aberta, e não tiver também cuidado com suas senhas. O segundo ponto aqui é a estação de trabalho do usuário. Eu tenho que ter um antivírus instalado, manter ele sempre atualizado, manter as atualizações do sistema operacional e não instalar qualquer coisa de qualquer lugar nessa estação de trabalho. Isso inclui software pirata, software craqueado e assim por diante. No terceiro ponto aqui a gente tem a infraestrutura. Aqui a gente tem a parte de Wi-Fi, toda a configuração rede de visitantes, rede de produção, com a segmentação de redes e a parte de rede cabeada, onde eu tenho que manter os pontos que estão sem utilização desativados e de preferência ter um bloqueio de MAC por porta. E a segurança física, que é manter todos os equipamentos no local seguro e com controle de acesso. A parte de dados, onde eu tenho que garantir a parte de backup, o AD, que é a parte de autenticação. Com isso, eu tenho uma política de senhas bem definidas e manter a saúde dos meus servidores em geral, mantendo a atualização, a questão de hardware, segurança física, redundância de energia, que a gente não falou aqui, questão de ar-condicionado, então tem bastante coisa nesse sentido. Se a gente estiver falando que
parte desses servidores estão na nuvem, essa preocupação com redundância de energia e sala fechada, ar-condicionado, você está terceirizando. E a camada de controle de entrada e saída da minha rede. Aqui entra o firewall, o proxy e a VPN. Então, essas duas primeiras camadas são responsabilidade do usuário. A equipe de TI compartilha a responsabilidade da estação de trabalho com o usuário e ela tem a responsabilidade na parte de infraestrutura, backup e as políticas de acesso de uma maneira geral. Então, trabalhando em camadas, a gente consegue limitar bastante o potencial de ataque de uma pessoa mal intencionada, porque ela vai estar isolada naquela camada. E no mundo de hoje, uma invasão e um ataque bem-sucedido, tanto de vazamento de dados quanto um ransomware, pode fechar uma empresa, por impossibilitar dela continuar trabalhando, por ter tido uma quebra de confiança e ter sujado a imagem dela, ou por multas pesadas, porque hoje em dia o vazamento de dados, o descuido nesse assunto também gera multas. Então a preocupação com segurança digital é muito importante. Mas a gente vai ficando por aqui. A ideia desse vídeo era passar um conceito bem básico e juntar tudo que a gente viu até aqui com a visão de segurança digital. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Obrigado, até a próxima.